termo neurociências, eu acho que não apenas aqui na UFMG, mas no meu entendimento, de uma maneira genérica, é um termo novo. Então, muitas das coisas que atualmente são consideradas como o coração lá das neurociências, a rigor já eram feitas anteriormente. Então, eu acho um modo que tem vantagens de se pensar nessa terminologia, porque é um ponto de encontro de pessoas que têm interesses complementares, frequentemente tratam de um mesmo objeto, mas usando métodos diferentes, então isso é produtivo, né? Tem um outro lado que se fosse me perguntar do que é que eu me considero um clínico, um neurologista, que tem perguntas científicas aí que lanço mão de metodologias para responder, mas eu sou um neurologista, né? Então eu acho que uma contraparte assim que, a meu ver, mereceria ou merece reflexão quanto ao conceito de neurociências é manter de alguma maneira a autonomia de certas áreas. Eu acho que há pontos de encontro, mas cada uma delas precisa manter a sua autonomia. E é nesse sentido, né, dessa perspectiva da manutenção, né, da autonomia, que eu vou dar a minha resposta quanto ao que eu participei, de alguma maneira ainda participo, especificamente quanto a isso, né? Então, na faculdade de medicina, né, a história de neurologia é uma história relativamente antiga. Aliás, o Pedro Nava, ele registra isso já das primeiras turmas aqui da escola, ele registra dois momentos assim, muito interessantes a respeito do professor Washington Pires, que é um homem de formiga aqui em Minas Gerais, no Centro-Oeste, e que foi o primeiro professor de neurologia aqui. Então, a primeira visão que ele dá como estudante de medicina é de um professor muito acolhedor, muito amigo dos alunos, dos estudantes, mas é um professor, até onde eu saiba, ele nunca fez pesquisa, nunca fez ciência, mas é importante registrar esse nome porque foi um marco fundador mesmo aqui, né, na escola. E posteriormente ele se envolveu muito em política, era um desafeto do professor Alfredo Balena, foi ministro do Getúlio, e ele vai encontrar o Washington Pires, àquela altura já radicado no Rio de Janeiro, licenciado aqui da faculdade, e com um tratamento assim, sendo verdadeiro o que o Nava registra no livro, desastroso. Então é muito curioso. Mas enfim, foi esse médico aí, que é nome de praça, de formiga, inclusive, atualmente, que foi o fundador. Mas eu diria que a preocupação da faculdade de medicina com produção científica não foi nem o professor Albernaz. O professor Albernaz, que inclusive ainda é vivo, muito idoso, mudou-se para os Estados Unidos, onde, apesar de ter aposentado, ele não retornou, era um neurocirurgião que fazia muita clínica, na época operava pouco, na verdade, mas era um clínico também. Então, o homem realmente, eu acho que precisa ser registrado muito claramente, ainda mais que a morte dele ocorreu há não muito, foi o professor Gilberto Belisário, né? Esse sim, que apesar de ter uma formação inicial como neurocirurgião, mas ele era fundamentalmente um neurologista, que fez o seu treinamento nos Estados Unidos, onde trabalhou numa perspectiva de neurociências mesmo, porque ele estudou, por exemplo, registro intercelular em macacos, quando ele esteve em Madison, no Wisconsin, e ao retornar, ele introduziu todo um modo radicalmente diferente de se trabalhar, e que eu diria não apenas sob esse ponto de vista de preocupação com investigação científica, mas até na própria organização do serviço. Então, a contribuição do professor Belisário, ela não pode ser subestimada, ignorada de maneira nenhuma, e acho que a Faculdade de Medicina foi muito feliz quando o nomeou como professor emérito. Ele morreu como professor emérito, né? Então esse foi o princípio fundador, e eu, na ocasião em que comemoramos o centenário da escola, fui convidado pelo professor N. Pietras a escrever um capítulo sobre o professor Belisário. Sempre fui muito próximo dele, fui uma das últimas turmas de residentes, professor Belisário, e tive essa felicidade de tê-lo almoçando comigo,
E ele dizia, olha, o Francisco, mesmo eu quando estudante de medicina, eu já tinha um interesse assim, científico. E não é coincidência, Marcos e Ângela, que ele foi colega de turma do professor Ângelo Machado, de quem foi sempre muito amigo, né, com trajetórias distintas. Quer dizer, aqui é um exemplo dessa história da neurociência, ambos preocupados com os cérebros, o professor Ângelo muito pela perspectiva anatômica, posteriormente, ao se casar com a professora Conceição Machado, com a perspectiva histológica mesmo, né? Mas foi ele aí que, a meu ver, eu acreditaria como o indivíduo que marcou esse espaço. Como costuma acontecer sempre, né? Em todos os locais, eu creio que em ambientes assim, com mais precariedade, como é o caso do Brasil, não diria que é uma particularidade da UFMG, com um pouco aos solavancos, momentos de mais vigor, momentos de menos vigor, mas certamente que o que fazemos hoje aqui, não apenas eu, mas um grupo grande de pessoas mais jovens do que eu, inclusive, que trabalham aqui na Faculdade de Medicina nessa área, nós somos todos depositários desse marco que foi estabelecido pelo professor Gilberto Belisário, né? E por fim, para terminar essa longuíssima resposta aqui, eu acho que o casal Machado, Ângelo e Conceição, eles precisam ser registrados também, porque, por exemplo, eu, especificamente, né, a minha iniciação assim, propriamente científica, ela foi consequência da minha ligação científica e pessoal, tanto a professora Conceição, que infelizmente, né, morreu já, e o professor Ângelo, que né, para nossa alegria, continua aí trabalhando com outras coisas, mas assim, ativo mesmo, né? Então eles foram muito importantes para o estabelecimento, eu creio, dessa vertente, digamos assim, clínica das neurociências aqui na Faculdade de Medicina. Certamente eu preciso mencionar o nome do professor Zé Teotônio de Oliveira, mas com uma carreira muito sui generis, né? No sentido de que é um homem de profundo espírito científico, aí, aplica isso com um rigor muito grande, apesar de já aposentado, né, na Faculdade de Medicina, mas aplica isso na sua atividade clínica com um rigor que falta a muitos cientistas, mas que, se nós formos mensurar a sua contribuição sobre os ponto de vista dos parâmetros, Marcos, que nós usamos atualmente, né, número de publicações, etc., não tem, mas eu acho que é um nome muito importante, sabe, para o estabelecimento disso aí, que foi né, uma das primeiras turmas de pessoas treinadas pelo professor Gilberto. E o professor Gilberto, de certa maneira, me ocorreu outra coisa aqui agora, que é o princípio, né, da Faculdade de Medicina, como aliás a medicina brasileira toda, nós sonhávamos em ser satélites franceses aí, né? Então o elegante era ser francófono aí, era estudar em livros franceses, né? E o professor Baeta Viana, que eu não tive oportunidade, lamentavelmente, de conhecê-lo, né? Ele era um homem ligado à formação americana, né? E o professor Gilberto, ele, de certa maneira, ele seguiu nisso aí, o Teotônio também treinou nos Estados Unidos, como eu próprio, né? Então, esses são nomes que eu acho que, de alguma maneira, nortearam aí o caminho que seguimos. O parâmetro original da França é o parâmetro das academias. Então, com toda a sua formalidade, né? Uma formalidade na qual eu devo confessar, eu vejo um certo fascínio até estético aí pelo vestir-se, pelo uso apropriado do idioma e etc., mas que embutia um problema gravíssimo, que era uma autoridade respeitada no seu limite extremo e sem, de uma maneira frequentemente, acrítica. Essa modificação da perspectiva, um modo muito feliz aí em que você colocou que ocorreu, ela parte para
se é que eu poderia dizer, talvez correndo risco de ser um pouco injusto com a França, mas de uma maneira, de um espírito mais igualitário, que é um pouco irônico por causa da história da igualdade, da Revolução Francesa, mas que ela foi claramente perdida no mundo acadêmico francês, até bem pouco aí, né, com essa proeminência dos chefes e tudo, enquanto que o mundo acadêmico anglo-saxão, né, e americano em particular, é um mundo do igualitarismo, onde o mais jovem, o mais iniciante, ele tem a permissão e o incentivo de ser crítico quanto à ideia que é proposta por alguém que pode ser muito mais sênior na instituição, né? Então, esse é um princípio de crítica que é fundamental ao progresso da ciência, né? Que eu penso que essa ligação com o mundo americano, ela fez muito bem. Não, eu não tenho a menor dúvida que elas tendem a crescer, né? E por numerosas razões. Primeiro, que há muito o que se estudar. Segundo, que essa conjunção de forças, de áreas autônomas diversas, ela gera ideias novas e que impulsionam para frente a ciência. Então, eu não tenho preocupação quanto a isso. Na verdade, eu devo lhe dizer, se alguma coisa, eu tenho uma preocupação em que a neurociência, ela sucumba a uma certa autossuficiência, uma pretensão e alguma arrogância que algumas vezes pode ocorrer. Por exemplo, eu tenho interesse muito grande em Marcel Proust, escrevo sobre Proust, né? Tenho falado, dado aulas sobre isso. Eu vi um grande escritor aí de todos os tempos. Aí. Então, para minha surpresa e choque, recentemente foi lançado, por exemplo, um livro cujo título é Proust, o neurocientista. Então, esse eu acho que é um uso absolutamente inadequado de um tipo de metodologia. Então, eu penso que a neurociência, e nós que né, militamos nela aqui na UFMG, precisamos estar atentos a essa tensão de polos meio antagônicos aí, que um quer nos lançar para frente, mas o outro é que de dar autonomia. Quer dizer, uma obra estética, ela tem uma autonomia e que ela não pode ser rompida por algum tipo de interpretação muito reducionista, né? Falando, né, por fim, como neurologista, né, a neurologia não é uma ciência, e eu não vejo isso como demérito, não, porque há uma série de variáveis. Nós estamos conversando aqui, onde eu frequentemente atendo pessoas, né, que escapam a esse tipo de parâmetro. Então, eu acho que nós precisamos avançar, fazer um uso adequado desses instrumentos, e a minha visão e expectativa é extremamente otimista, de que cresceremos cada vez mais a área como um todo, e na UFMG aqui, né, em particular, mas sendo respeitosos a esses limites que eu acho que temos que obedecer.